Então, o tema da live de hoje é: controle seus medos, vença os seus medos, né? Então, assim, o que é o medo, né? O que é o medo? O medo, ele é uma sensação, né? O medo, ele é uma emoção que todas as pessoas têm. Todo mundo tem medo. Então, se a gente buscar a definição de medo, o medo ele é biológico, né? Ele é físico, sob uma influência emocional, sob uma influência psicológica, que pode ser real ou imaginário. O medo ele ativa algumas áreas do nosso cérebro, como tálamo, bulbo, a massa cinzenta do nosso córtex cerebral. E dessa forma, quando ativa isso, na sequência, o que acontece? É liberado alguns hormônios, como a adrenalina, que pode acelerar o coração. Então, quando alguém tem medo de alguma coisa, essa pessoa ela está diante de uma situação ou de enfrentamento, né? De enfrentar alguma coisa, ou uma situação de fuga, de fugir de alguma coisa, certo? Sabendo disso, tem um dado muito interessante aqui, que é o seguinte, que o Brasil, como vocês sabem, eu sempre falo aqui, o Brasil ele é o país mais ansioso do mundo, e quem está falando isso não sou eu, é a Organização Mundial da Saúde. E também é o país mais estressado do mundo, né? Cerca de 26 milhões de pessoas têm algum tipo de fobia, né? E cerca de 13% assim, da população brasileira tem a fobia social, né? A fobia social, o que é? É aquela pessoa que tem aquela dificuldade, aquele medo irracional de interagir com outras pessoas, né? Então a gente vê aqui a primeira coisa, que é o seguinte, né? Que o medo ele leva as pessoas a alguma atitude, o medo ele leva as pessoas a alguma situação, certo? Então a gente vê que hoje, o que as pessoas mais têm medo hoje, né? Se eu perguntar aqui para você nessa live, viu, o que você mais tem medo hoje? Se você quiser responder, põe nos comentários aí. Eu tenho visto através dos atendimentos na clínica e também online que as pessoas elas estão absorvendo muitas notícias negativas, muitas informações negativas, e isso tem gerado nelas o quê? Simplesmente um medo irracional, né? Através de notícias, por exemplo. As pessoas têm muito medo do Covid, as pessoas têm muito medo do Omicron, né? Que é a nova variante, e as outras variantes. As pessoas hoje têm tido muito medo dessas questões voltado mais para a saúde. E eu quero listar aqui, pela minha experiência, o seguinte: alguns inimigos que provocam em você o medo. Então, o primeiro deles é quantidade de informações negativas. Quando você recebe muitas informações negativas, quando você absorve muito isso, por exemplo, através de jornais, através da internet, através de grupos de WhatsApp, por exemplo, você convive com essas notícias, você convive com pessoas falando esse tipo de notícia, o que acontece é que isso se torna um inimigo da sua mente, isso se torna um inimigo da sua psique, né? E aí, o problema é que isso influencia num medo irracional, isso aumenta o medo. Pensa comigo, se você está tranquilo lá assistindo televisão, uma coisa engraçada, lógico, a propensão de você ficar feliz, dar risada é muito maior do que você ficar triste. Agora, se você ficar absorvendo só notícia negativa, só coisas ruins, a probabilidade de você ficar negativo, de você se sentir entristecido é muito grande, é muito maior. Então aqui já pega essa dica, diminuir informações negativas no seu dia a dia. Outra coisa, pessoas negativas. Isso influencia muito no medo, isso influencia muito na ansiedade, muito na angústia, muito no desespero. Você convive com pessoas negativas, olha, toma cuidado. Veja quem são as pessoas que você mais convive, né? Pesquisas demonstram que as pessoas que a gente mais convive, nós somos o resultado delas. Isso é uma grande verdade. Para agora e pensa.
as 5 pessoas que você mais convive e veja o nível de salário que cada um ganha. Você vai ver que está todo mundo ali na média, na maioria dos casos, né? Eventualmente está na maioria dos casos isso. Então é muito importante que nós estejamos atentos a pessoas negativas, sabe? Talvez essa pessoa seja um familiar, talvez essa pessoa seja alguém que você tem no trabalho e tal. Você não precisa estar ali full time com ela, todo tempo, todo momento. Dá uma filtrada nisso, porque essa negatividade vai trazer um entristecimento, vai influenciar muito no medo que você tem. Outra coisa, relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, tanto relacionamento homem-mulher, casal, namorado, noivo e também como amigos, irmãos, enfim. O que acontece? Quando tem um relacionamento tóxico, quando é uma relação assim muito abusiva, e o que é isso? Uma relação que não faz bem. É isso, entendeu? Quando isso acontece, isso vai influenciando as pessoas de uma forma, gente, muito, 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 muito profunda, de uma forma a ponto de deixar elas com medo. Por exemplo, se você está numa relação que, estou dando um exemplo aqui, tá? Com o marido, e você sente que tem uma negatividade, que esse relacionamento é tóxico, que esse relacionamento pega muito para você, pega muito em você, o que acontece? Você vai começar a desenvolver medo. Você não vai se sentir uma pessoa segura na sua própria casa e assim por diante, né? Então quem está entrando aí agora, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está falando sobre medo, sobre como vencer o medo. Estou dando várias dicas aqui bacanas. Muito legal. Outra coisa aqui, gente, é o seguinte: um ambiente opressor, insalubre para a sua saúde emocional. Se você está num lugar, trabalha num lugar, mora em um lugar, ou você, por algum determinado período do seu dia, permanece muito num lugar opressor, num lugar onde é insalubre assim, para a sua saúde emocional, um lugar pesado, automaticamente isso vai também influenciar, como informações negativas, influenciar no medo. Vou te dar um exemplo. Imagina que você está num ambiente que tem muita briga, tem muita discussão, um ambiente onde tem muita negatividade. Qual que é a intenção? Você, como pessoa, não se sente seguro. Você, como pessoa, não se sente capaz. Não é aquele ambiente que te motiva, aquele ambiente que te deixa para frente, né? Então é muito importante essa questão também sobre o ambiente pelo qual você está inserido. Outra coisa que nos dá muito medo, situações traumáticas. E não só situações traumáticas, mas situações traumáticas não resolvidas. Porque o medo ele funciona como um gatilho. Você nem está pensando naquela situação traumática e de repente vem tudo de novo, volta tudo de novo. Né? Porque é uma coisa que ficou guardada, aquela situação traumática ela fica guardada numa caixinha na sua cabeça e quando você está em um ambiente que tem a ver com aquela sua memória, acontece que isso vem à tona, isso se torna um gatilho. Né? Então, muito importante, né, resolver essas situações traumáticas, você ter uma atenção pessimista também. O que é isso? Você ficar ruminando, vamos usar essa expressão, você ficar pensando, ficar ruminando problemas, né, situações, traumas de infância, traumas na adolescência, por exemplo. Isso influencia muito na sua ansiedade, isso influencia muito no seu estado de estresse, logo no seu medo, no medo que você tem em relação às outras coisas. Então, é essa questão da onde a sua cabeça está. Já parou para se perguntar durante o seu dia, onde que a sua mente está? Onde sua cabeça fica? Né? A sua cabeça, seus pensamentos, ele vai guiar todas as suas emoções. Seus pensamentos, ele vai guiar todas as suas sensações, aquilo que você está sentindo naquele momento. Okay? As pessoas têm muito medo de quê? Morte. As pessoas têm muito medo de morrer por conta de ansiedade, por conta de crises, por conta dos sintomas. Né?
As pessoas têm medo de ficar sozinho, as pessoas têm um medo de perder tudo, de ficar sem família, sem emprego, sem filhos, da situação emocional que ela está vivendo nunca se resolver, também de não alcançar os seus sonhos, de ser infeliz, de não ser reconhecida, de não ser reconhecido ou não ser valorizado. Então, essas coisas aqui que eu acabei de falar para vocês são inimigos da sua mente, inimigos da sua paz, da sua saúde emocional. Então, é muito importante a gente estar atento a isso, né? Então, já que a gente falou sobre o medo, que é aquela sensação, o medo ele é uma sensação natural, é aquilo que te protege de uma situação, que dá aquele gás para uma situação de enfrentamento ou para uma situação de fuga. O medo, ele não é uma coisa ruim, ok? O medo, ele é um mecanismo de defesa do nosso corpo que nos deixa vivos, pessoal. Então, sabendo disso, vamos falar coisas boas agora sobre o medo, né? Porque tem muita coisa boa em relação ao medo. Primeiro, o medo, ele te ajuda a reconhecer e conhecer os seus limites. Então, se você tem medo de um determinado tipo de coisa, de ir a um determinado tipo de lugar, ou empreender, ou fazer alguma coisa, aquilo você vai ver que se torna um limite para você. Então, o medo ele te faz te reconhecer os seus limites, mas você tem que pegar isso, transformar num combustível, uma gasolina, para que você consiga seguir em frente, para você falar, poxa, eu tenho medo disso, mas eu preciso e posso ultrapassar essa barreira, eu posso ultrapassar esse medo que eu tenho. Então, o medo ele não é só traz coisas ruins, mas, como eu disse, é algo bom, que é um mecanismo do nosso corpo, né? Outra coisa, o medo, ele deixa as pessoas quando tem situações de enfrentamento, de perigo, por exemplo, você fica alerta, né? Você consegue fugir, você consegue correr. Então o medo ele é uma coisa boa, que ele vai te mostrar um caminho de solução, por exemplo. Então, se você tem alguns pacientes que eu já peguei, a pessoa tinha medo de dirigir. A pessoa fala, não consigo dirigir, isso não é para mim, isso não vai dar certo. Então, o que eu sempre falava para elas, olha, esse medo que você tem, ele é a sua solução. Porque esse medo que você tem, ele pode ser vencido. Esse medo é um limite estabelecido por você mesmo, pela sua própria mente, mas olha de outra forma e veja que você pode seguir em frente. Você pode ultrapassar essa barreira do medo, certo? Então, entenda que se você tem alguma situação na sua vida que você tenha medo de fazer alguma coisa, por exemplo, de um trabalho novo, de arriscar, de fazer alguma coisa, entenda que isso é um limite, mas que é colocado na sua frente, mas você pode enxergar essa situação de outra forma. É isso que eu quero passar para vocês, tá bom? Veja o medo como ouro. Por quê? Quando o ouro ele é extraído lá da terra, com minério e tal, ele não vem todo bonitinho, né? Tudo certinho. O que acontece? Ele tem que ser lapidado, ele tem que ser passado no fogo. Ele é uma preciosidade quando utilizado ao nosso favor, ok? Então, estou falando aqui, afirmando para você que o medo é uma coisa boa, te deixou vivo até hoje, ok? Só que o medo ele é diferente da fobia. A fobia é um estado de estresse, é um estado de ansiedade muito mais intenso, muito mais forte, onde as pessoas ficam paralisadas. As pessoas elas não avançam, elas não conseguem seguir em frente. Então, quando a pessoa ela tem uma fobia, que é aquele pavor, é acompanhado de pânico, é acompanhado de desespero, é acompanhado de sintomas de ansiedade, é acompanhado de irritabilidade, é acompanhado daquela situação onde você não se sente capaz, que você fala, poxa, você se sente paralisado. Então, uma fobia tem esses sinais e sintomas, ok? Uma coisa muito importante para vencer fobias, para vencer medo.
Uma das coisas é o seguinte, o medo já falei para vocês que ajuda a saber o limite que você tem, ok? Para você ultrapassar ele. É interessante, se você tem fobia de uma coisa, poxa, não consigo andar de carro, não consigo andar de moto, não consigo sair mais de casa, eu só fico aqui depois da pandemia que começou tudo isso, eu só fico aqui dentro. Converse com pessoas que venceram isso. Acredite, existem muitas pessoas que venceram o medo. Existem muitas pessoas que venceram esse tipo de fobia que eu acabei de falar para você. Converse com essas pessoas e veja como que você venceu isso. Porque isso vai te trazendo o quê? Acreditar que é possível também você vencer. Se aquela pessoa conseguiu, porque eu também não posso. Você saber, você entender sobre o medo que você tem. Isso faz muita diferença também. Quanto mais informações você tem sobre aquele tipo de... Por exemplo, a pessoa tem... Vamos usar o exemplo do carro aqui. A pessoa tem medo de andar de carro, não consegue entrar no carro e aquela coisa. Quanto mais você estuda sobre o carro, por exemplo, o que vai acontecer? Mais você vai ter informações que vão te deixar segura ou seguro para continuar, para entender melhor aquela situação e aquele momento que você está vivendo na sua vida, beleza? Então a gente vê o quê? Que uma fobia, aquele medo extremamente forte, aquela coisa que está fora do controle, ele vai atrapalhar a sua vida, ele vai atrapalhar a sua rotina, ele vai atrapalhar você alcançar os seus sonhos, você alcançar os seus objetivos, sabe? Então, você não precisa deixar que o medo, esse medo excessivo, paralise a sua vida. Jogue um balde de água fria nos seus sonhos, naquilo que você quer conquistar, naquilo que você quer realizar na sua vida. Ok? Hoje é uma noite onde você vai entender melhor sobre isso. E também vou te dar dicas e recomendações para começar a entender esse medo e começar a lidar muito melhor com essa situação, tá bom? Como saber, uma pergunta que as pessoas me falam, como saber se eu tenho fobia de alguma coisa? Se eu tenho um medo excessivo, extremo de alguma coisa? Geralmente, esse medo, ele vem acompanhado de quê? De sintomas, como similares aos sintomas de crise de ansiedade, né? A mão começa a suar, o coração bate rápido, dá tontura, dá enjoo, a pessoa entra em pânico, aquela pessoa, ela fica, sabe, com aquela sensação de desespero, aquela sensação de angústia, de morte. Então, esse tipo de sintomas e sinais acompanham fobias. Só, qual que é o problema? Qual que é o problema disso tudo? O problema é o seguinte, que você não está pensando no medo, você não está pensando naquele medo excessivo e de repente você começa aquela sensação, aquela angústia. Esse é o problema e eu vou te explicar o porquê acontece. Por que acontece isso? Durante a nossa vida, a gente vai vivendo situações onde vão sendo gravadas na nossa mente como se fossem caixinhas, ok? Caixinhas. Situações boas ficam guardadas, ficam arquivadas. Nossa mente é como se fosse um grande computador. E aí, quando você vive uma situação extremamente traumática, você fica aversiva ou aversivo àquilo, essa caixinha fica guardada. Mas essa caixinha que fica guardada na sua cabeça não fica passando toda hora. Ela não fica passando toda hora nos seus pensamentos. Ela está ali guardada. Ela está ali guardada. E sabendo disso, eu quero dar um exemplo para vocês de como isso acontece na prática, né? Eu tive uma experiência esse ano onde eu fui fazer uma viagem, né? Fui com a minha esposa e com a família e tal. E aí, gente, tudo certo, tudo lindo, lugar bonito, lugar maravilhoso. Eu aproveitei muito, descansei. Enquanto estava viajando, atendi algumas pessoas online, né?
Foi muito bom, sabe? Foi muito bom, um lugar assim para descansar, um lugar para relaxar e tal. E lá, para vocês terem uma noção, tinha uma represa. Pensa numa represa gigantesca, assim, enorme e tal, e muita água, e água, e água, e água. Quando eu cheguei lá, beleza, tranquilo, de boa, tudo certo. Só que depois a gente foi para umas cachoeiras e tal, e ali tudo bem, né? Aqui dá pé, vou lá, nado, tá tudo certo. Consegui passar aqui, dá para nadar. Aí me veio uma informação, alguém disse assim, Jefferson, aqui tem 40 metros de profundidade. E essa outra parte aqui tem 60 metros de profundidade. E eu estava tranquilo. Quando eu recebi essa informação, automaticamente foi ativado um gatilho mental. Uma situação traumática que eu nem lembrava, que nem passava na minha cabeça. Quando eu era criança, há uns 25 anos atrás, eu me afoguei numa piscina. E aí meu primo foi lá, me salvou, assim, meu herói e tal, me salvou. E beleza, tudo certo, vida que segue. Só que aquilo ficou registrado na minha mente, aquele trauma. Olha que impressionante isso. E eu não estava, quando eu estava na viagem, eu não estava pensando, poxa, estava pensando naquela memória, sabe? Mas aí quando eu entrei em contato com aquela situação que não dava pé, semelhante a, tipo, se eu entrar aqui, eu vou me afogar e tudo mais, me começou a dar um medo súbito. Começou a me dar aquela sensação de desespero e tal, aquela coisa toda, né? E eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Porque estava todo mundo ali, estava todo mundo muito bem, tudo certo, a viagem maravilhosa, né? E aí, eu falando isso, eu entendo, você que está na live aqui, você que tem aquele medo excessivo de alguma coisa, eu entendo que você passa na pele. Primeira coisa, não é frescura, né? Então esteja perto de pessoas que te apoiem, pessoas que estejam junto com você, né? Acho que essa é uma das coisas principais que a gente tem que ter na nossa vida, assim, para tudo mesmo, sabe? E aí, voltando aqui para a nossa história, eu estava lá e tal, eu falei, não, eu preciso vencer isso, eu preciso vencer isso. Eu preciso vencer isso e eu vou falar para vocês como eu venci esse medo excessivo que eu nem lembrava que eu tinha. Eu nem lembrava que eu tinha, gente. Bom, foi o seguinte. Eu parei na frente da água e a primeira coisa foi a pensar racionalmente. Porque o medo, ele faz a gente não pensar. O medo, quando ele ataca, quando aquele medo excessivo vem, você não consegue raciocinar, você não consegue pensar, você fica desesperado, não é assim? Eu sei que é. Então eu parei e falei, não, calma, eu preciso pensar racionalmente. Então eu fui me cercando de padrões de pensamentos que me deixavam seguro. Por exemplo, número 1, eu sei nadar. Não importa, pode ter 200 metros, 300, 100, não importa quantos metros tem, eu sei nadar. Eu tenho saúde, eu tenho fôlego, sou jovem. E aí eu comecei primeiro eu decidi, depois eu tomei aquilo como padrões de pensamentos que me deixavam seguro, né? Eu comecei a pensar, bom, se eu pular aqui, eu posso mergulhar, nadar e vir até a ponta. E aí eu fui para o segundo passo. Eu fui dividindo essa tarefa de mergulhar naquele lugar, que era bem fundo, em microtarefas. Quando você tem medo de alguma coisa, você fica desesperado e aquilo parece gigante, certo? Então você precisa pegar aquele gigante e dividir em partes. Presta atenção, dividir em partes, em pequenas partes, pequenas tarefas. Então, a minha primeira tarefa foi essa. Primeiro, pensamento positivo, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou no controle, eu comando o meu corpo, eu controlo a minha mente, eu decido fazer isso. Estou seguro para fazer isso. As pessoas que estão ao meu redor sabem nadar.
começaram a ver que eu tinha medo, começaram a me incentivar, não, você consegue, se der algum problema a gente pula aqui, a gente nada e tá tudo certo, a gente pega você, enfim. Outra coisa me deixou mais seguro. Então perceba no teor das minhas palavras o conflito interno que eu estava vivendo naquele momento, né? Depois eu montei um plano, fui para a segunda etapa, montei um plano. Falei, bom, então eu vou mergulhar, eu vou nadar até a beira e sair. É isso que eu vou fazer. E aí o medo voltou. Nossa, mas será? Não, mas eu sei nadar. Aí eu voltei para os pensamentos positivos, aqueles pensamentos que me deixavam seguro, aqueles pensamentos que me deixavam pensar de forma racional, certo? Beleza, aí eu fui para o terceiro passo, quando o medo estava batendo, mas eu estava percebendo que esse momento, essa ponte, o momento do mergulho, já não era mais aquele medo excessivo, aquele medo de desespero, mas era aquela força que ao mesmo tempo me mantinha vivo, mas que fazia com que eu pudesse pular, entende? Esse é o momento da decisão. Esse foi o momento da decisão, né? E aí eu tive alguns reforços, as pessoas me apoiando. O medo não pode te parar. Você consegue, você pode, enfim. Resumindo, pulei, mergulhei, nadei, saí nadando. Na primeira vez fiquei um pouco mais assim agitado. Saí, consegui, venci. Fui de novo. E durante essa viagem eu mergulhei bastante. bastante mesmo. O que eu quero dizer aqui para vocês? Vamos pensar, vamos raciocinar. Então, o medo, ele é o quê? Esse medo excessivo, ele vem na sua mente, você não está pensando nisso, ele simplesmente vem na sua mente, e aí é aquele trauma que está guardado na sua memória. Então, a primeira coisa é pensar de forma positiva, pensar coisas que te deixam seguro, ok? Estar perto de pessoas que te apoiem, estar perto de pessoas que possam te dar um respaldo naquele momento. Não faça nada sozinho. Olha gente, não faça nada sozinho. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Nada. Como que a gente vem ao mundo? Precisando de cuidado. O que muda na vida adulta? Você aprendeu um monte de coisa, mas você precisa se abrir, estar aberto para ser cuidado da sua saúde emocional, por exemplo. Isso é muito importante. Não faça nada sozinho, né? Esteja perto de pessoas que acreditem em você, que vejam que quando você tem o medo, elas entendam que aquilo não é uma frescura, mas que pessoas que te coloquem para cima, pessoas que te incentivem. E para você vencer os seus medos, para você entender melhor eles, você precisa ter um desejo real de mudança. Um desejo real de mudança. Então não estou falando aqui que eu tenho medo de altura e amanhã eu vou vou pular de paraquedas. Não, pessoal. Não. O conteúdo que eu estou trazendo aqui é de informação. Eu quero educar você para você entender o que é o medo, o que é uma fobia, e para que você consiga começar a amenizar e começar a pensar racionalmente sobre esses medos, que vai fazer diferença na sua vida, certo? Você precisa identificar onde nasce o medo. Onde nasce o medo? Se você for no YouTube, né, essa live vai ficar gravada no YouTube, você vai ver o quê? Que lá tem uma live, se eu não me engano é a número 3, que eu falo sobre gatilhos mentais, onde que ficam, quando acontecem traumas na nossa mente. Assiste lá depois. E durante a nossa vida a gente vai registrando esses momentos traumáticos, essas caixinhas que vão ficando guardadas. E você precisa identificar como, quando você estiver em alguma situação,
começar a dar aquele medo excessivo, começar a dar aquele desespero, aquela angústia, você fala, onde aconteceu isso comigo na primeira vez? Entendeu? Sacou? Onde que aconteceu isso comigo na primeira vez? Você vai conseguir identificar onde está o trauma, aonde está o problema, onde está a raiz da sua fobia, do seu medo excessivo. Você vai conseguir identificar isso, ok? Outra coisa aqui, depois disso você precisa se cercar de pensamentos positivos, pensamentos que te deixem para frente. Você fala assim, poxa, não. E precisa questionar a sua mente, né? Porque o medo não é nada mais, nada menos que uma coisa que você criou. Uma coisa que você mesmo colocou na sua cabeça. Você falou, não, isso, eu tenho medo disso e pronto. Acabou. Então, o medo ele é real ou imaginário. Imaginário quando você cria aquele medo excessivo. Por exemplo, tem um monte de mulher que não tem problema nenhum isso, que tem medo de barata. Beleza, tranquilo. Já vi homem também que tem medo de barata. E aí, só que tem gente que assim tem aquele medo excessivo. Quando fala, nossa, se falar que tem uma barata ali, nossa, a pessoa sobe no... Não sei, a pessoa ela fica com aquela coisa, né? E ok, tudo certo. Então começa a identificar onde foi a primeira vez. Começa a olhar na sua família, começa a olhar no ambiente do qual você está inserido, se as pessoas também têm isso, porque o medo, esse medo excessivo, ele é cultural também, ele é familiar. Desculpa. Se a gente observar algumas famílias, as pessoas têm a característica desse medo da barata extremamente excessivo. Todo mundo tem. Então é muito importante ver essas coisas, ver isso, começar a identificar. E depois que você identificar, você tem que questionar. Gente, o segredo é sua mente prega peças em você. Sua mente coloca coisas na sua cabeça imaginárias, irreais. Coloca um probleminha desse tamanho, ficar desse. Então você tem que questionar. Será que realmente isso é perigoso? Será que realmente eu tenho medo? Vamos usar a barata de exemplo. Será que realmente eu tenho medo dessa barata? É um inseto, um inofensivo. Então, você começa a questionar. Nossa, eu tenho medo, eu tenho pavor de andar de carro. Será que... Bom, o carro ele foi projetado, né? Começar a questionar, pensar racionalmente. Bom, as pessoas que construíram isso daqui não foi da noite para o dia, eles tiveram um projeto. Aqui tem uma tecnologia, tem uma engenharia proposta para esse tipo de veículo. Existe um conforto aqui. Olha, tem um cinto de segurança. Entendeu? Tá conseguindo entender? Comece a cercar de pensamentos racionais que te deixem seguro e segura, e também de pensamentos. Quando vier pensamentos de medo, essas coisas, você tem que questionar eles, ok? Questionar, identificar, questionar. O ambiente que você está é o maior gatilho da fobia. Quando eu falo fobia, estou falando do medo excessivo, tá? Por quê? Quando você tem medo de alguma coisa, geralmente está associado a alguém ou alguma coisa em algum lugar. Então, se você tem, por exemplo, um medo de entrar no elevador, ficar preso, né? Porque você teve uma experiência assim, alguém falou alguma coisa assim e você ficou, sabe, dessa forma, com desespero, com angústia. Uma decisão inteligente é o seguinte, e está tudo bem, para iniciar esse processo de mudança, se você pode ir pelas escadas, por que não? Se isso não vai te prejudicar, se isso não vai prejudicar a sua saúde, por exemplo, você pode evitar. Então, se tem alguma situação que te causa extremamente medo, te causa extremamente fobia, e você pode evitar ela, a princípio, ok, tudo bem, tudo certo, tranquilo. Se você pode, faça. Assim, eu recomendo que você faça isso. Exemplo do elevador. Eu te recomendo.
tá? Tranquilo. E aí, gente, só que assim, isso para começar, mas eu digo para você, você não precisa ser escravo dos seus medos para sempre, porque você que cria eles, você que coloca eles na sua cabeça. Você pode questionar, você pode desejar a mudança, você pode querer acabar com isso, mas não faça nada sozinho. Estejam com pessoas que te ajudem, estejam com pessoas que consigam te apoiar para isso, ok? É isso, tá? Outra coisa, dividir, como eu fiz, mas assim, dividir essa tarefa em microtarefas. Durante a pandemia eu atendi muitas pessoas, né, tanto no hospital quanto na clínica. Continuo atendendo gente com ansiedade, estresse, enfim, é o que eu amo fazer. E o que eu comecei a observar? Que teve muitas pessoas que ficaram com medo e ainda estão, muitas pessoas ainda estão com medo de sair de casa. A pessoa não conseguia sair de casa. Sempre saiu, sempre fez as coisas, ia na lotérica, ia no mercado, ia na farmácia, dirigia e começou a pandemia, bum. Lógico, por conta dessa mudança, dessa bagunça, né? Assim, em tudo, vamos dizer assim, essa pessoa ficou extremamente com medo, né? E aí, qual que foi a sacada? O que virou? Qual que foi o segredo que eu ensinei para essa pessoa? Você precisa dividir isso em microtarefas até você ficar confiante, mas não sozinho. Sozinho nunca. Esteja com alguém que te apoie, alguém que te oriente, né? De preferência um profissional. Então, medo de sair de casa, ok. Começou a pensar, bom, eu sempre saí de casa, tá tudo tranquilo, o meu bairro é seguro, ou o meu condomínio é seguro. Então, hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou até o portão. Ok, a pessoa foi lá até o portão, dividiu essa tarefa em microtarefas, sabe? Então, isso é uma chave muito bacana também em relação a vencer o medo, ok? Dividir aquele medo, aquela tarefa gigantesca em microtarefas. Isso faz muita diferença, tá? Então, pessoal, e existem as fobias, né? Tem pessoas que têm fobias de água, pessoas que têm fobias de animais, de falar em público, fobia de sangue, de altura, de avião, lugar fechado, enfim. Qual que é o conselho que eu dou para essa pessoa que vai me ouvir ou que está me ouvindo? Eu diria para ela o seguinte, que o que você sente, primeira coisa, não é frescura, ok? Eu tive uma situação traumática, eu entendo, certo? Como pessoa e como profissional da saúde emocional, psicológica, eu te falo, o que você tem não é frescura, certo? O que você tem é uma coisa séria, que precisa ser respeitado, que você não precisa ficar refém disso, que você pode vencer os seus medos sim. Primeira coisa é visualizar, é querer. Esse é o primeiro passo, tá? Esse é o primeiro passo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo que eu falei, né, sobre medo, sobre fobia, esses conselhos práticos que eu dei aqui para vocês. E eu queria ver se vocês têm alguma pergunta. De repente você está assistindo a live e você fala assim, pô, Jefferson, eu tenho uma pergunta para te fazer. Esse é o momento para responder algumas perguntas. Fique à vontade. Algum conteúdo que você viu aqui, que você falou, poxa, achei interessante, uma coisa que você falou que eu não entendi muito bem. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode perguntar. Legal.
Bom, acredito que eu consegui passar a mensagem para vocês. Legal, obrigado aí pelo retorno. Legal mesmo. Gente, é isso. Então, avisos importantes, live toda quinta-feira às 20 horas aqui no meu Instagram, tá? Essa live ficará gravada também no YouTube. Espero que vocês tenham gostado e esse conteúdo ficará gravado para que você possa ouvir de novo, beleza? Contem comigo. Excelente noite para todo mundo. Tchau, tchau.